A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Tenho certeza que a palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. São sementes espirituais lançadas nos nossos corações e que vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer que essa palavra vai tocar o seu coração. Nós estamos nesses dias falando sobre o livro de Atos, falando sobre o mover de Deus. Deus nos chamou para um mover. Deus nos chamou para vivermos nessa terra uma vida realmente abundante, uma vida em que nós cumprimos o propósito de Deus. E hoje eu vou falar sobre o alvo do mover de Deus, o alvo de Deus em fazer de você um instrumento nas mãos dele. Com certeza, o alvo de Deus é mais do que te salvar, com certeza é fazer de você um instrumento nas mãos dele. Por isso vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual, fala conosco, abre os nossos olhos para vermos as verdades da Tua palavra e sejamos edificados em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Atos capítulo 8. Nós estamos nessa sequência todo esse mês falando sobre o livro de Atos, tantas histórias preciosas, né? Se você ainda não ouviu as demais, vá lá no nosso canal no YouTube, tem todas ali, com certeza você vai ser abençoado. E nós estamos vendo o mover do Espírito, estamos vendo o que Deus está fazendo com aqueles homens, que na verdade essa igreja de Atos é uma igreja modelo para nós. Claro que eles estavam ainda aprendendo a viver a igreja, a ser igreja, mas com certeza se tornou para nós um referencial, um modelo de como devemos viver a igreja, não é? E aí nós chegamos aqui no capítulo 8, não é? No capítulo 7 nós vimos a morte de Estevão, o primeiro mártir, que se entregou até o fim ao Senhor, e nós vemos realmente como Deus se moveu na vida dele até o final da vida, e ele foi uma semente para que o evangelho pudesse alcançar outros, né? E aí o capítulo 8 começa da seguinte maneira: e Saulo consentia da sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Coisa extraordinária. Então aqui a gente percebe o seguinte, que começou uma perseguição ainda maior em Jerusalém. Porque a igreja até então estava restrita a um lugar, a uma cidade, a Jerusalém. Então Deus permitiu a perseguição, por quê? Porque agora com a perseguição, as pessoas foram dispersas, elas foram para outros lugares. E é interessante que à medida que então, que eles vão para outros lugares, eles começam a pregar. O evangelho passa a ser anunciado, Cristo passa a ser pregado em outros lugares que não eram antes. Então veja, a perseguição, ela tem um propósito, na verdade, de trazer, por outro lado, a multiplicação. Eu sei que nós não gostamos dessa questão da perseguição, mas a perseguição também gera uma multiplicação. E com certeza a palavra foi multiplicada, porque esses homens foram perseguidos em Jerusalém, eles foram para outros lugares, foram para a Judéia, foram para Samaria. E lembra que Jesus mesmo disse
e recebereis poder, né? E o dínamos do Senhor, serão cheios do Espírito, e depois vocês receberem o poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o alvo do mover de Deus era que o evangelho, esse poder de Deus, esse dínamos de Deus, fosse para outras regiões, mas estava parado ali, concentrado ali em Jerusalém. E é por isso que Deus então permite isso, para que em outros lugares também fossem pregado o evangelho. Então, isso é uma estratégia poderosa. Então veja, mesmo que não haja perseguição, mas você muda para uma outra cidade, lá naquela cidade você pode ser um canal de Deus. Lá naquele lugar você pode cooperar com a igreja, você pode pregar o evangelho, você pode viver a vida da igreja naquele lugar. E se não tem, você pode plantar uma igreja. Você pode começar como? Pregando a Cristo, levando pessoas a conhecerem Jesus. Então veja, aqui o mover de Deus, ele está se espalhando. Claro, veio a perseguição, mas quanto mais vem a perseguição, mais também vem a multiplicação. E eu quero dizer isso na sua vida também. Quanto mais perseguição, mais luta você tem enfrentado, eu quero dizer que também vai ser maior também as vitórias que Deus vai te dar. Eu creio que há poder nessa pressão. Quando a pressão aumenta, eu acredito que Deus também tem algo a mais a fazer. É o que nós vimos aqui. Você vê essa história também lá do povo de Israel. Quando estavam perseguindo o povo de Israel, ali mais eles se multiplicavam, ali no Egito. Mais eles cresciam. Por quê? Porque Deus se move por outro lado. Quando o diabo vem com o mover das trevas, Deus vem com o mover dos céus de uma maneira muito mais abundante, muito mais poderosa. Quando o diabo acha que vai paralisar o povo de Deus, a igreja de Deus, você vê que a partir daí outros pregadores nascem, né? Outros homens de Deus se levantam para pregar. Então aonde eles iam, na Judéia e Samaria, eles pregavam. E aqui se levantou então Filipe. Filipe foi um pregador, né? Um que estava sendo usado por Deus. Ele foi para Samaria e estava pregando o quê? Cristo. E as multidões estavam vindo para ouvi-lo. E aí também ele expulsava demônios, ele curava os enfermos, e ele estava sendo ali um canal do Senhor. Veja, isso é poderoso, quando nós podemos ser usados pelo Senhor. O alvo de Deus não é simplesmente dar uma boa vida nessa terra. Na verdade, vai ter momentos que nem vai ser tão bom assim. Certamente, né, a priori, esses que estavam sendo perseguidos estavam desconfortáveis, estavam saindo da sua cidade, tendo que ir para outros lugares. Mas nesses outros lugares, o Espírito Santo os levava a pregar. E o Evangelho agora está se espalhando. E o propósito, então, de que eles receberiam poder para que eles pudessem ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, estava agora acontecendo. Olha só, olha como Deus arranja as coisas. Então, tem hora que nós passamos por situações que vai nos levar a lugares que nós nunca imaginaríamos que nós iríamos por nós mesmos. Se não fosse aquelas pressões, se não fosse aquelas situações que nós estivéssemos passando, talvez nós não teríamos saído do lugar. Talvez nós não teríamos saído da nossa cidade. Talvez não teríamos saído do nosso país para ir para outros lugares. Então veja, Deus tem um propósito. Lá na frente você vê que o resultado dessa perseguição, na verdade, produziu mais fruto. E o fruto foram vidas. E o que acontece quando as vidas se reúnem, vidas que conheceram a Cristo, se tornam então igrejas. E você vai ver lá na frente, esses lugares onde o evangelho foi sendo pregado, foram também estabelecendo igrejas. E aí você vê aqui no texto do capítulo 8 ainda, no versículo 12, a Bíblia diz assim: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava, ou seja, evangelho são boas novas, então quando você está evangelizando, você está levando as boas novas a respeito do reino de Deus, então nós falamos do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então quando nós evangelizamos, nós falamos das boas novas de Cristo, nós estamos anunciando o quê? O reino de Deus, estamos falando do nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus cura, liberta, sara, transforma. Aleluia! É o nome mais poderoso do universo. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Ou seja, pregaram a Cristo, então aceitaram a Cristo, então eram batizados. O próprio Simão, que era um mágico, abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Filipe de perto.
observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos, e aí aqui eu falo da cobertura apostólica, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Uau! E aí você vê que a igreja funciona assim. Há pessoas que Deus estabelece para certos ministérios, como apóstolos, como mestres, como pastores, como evangelistas, né, como profetas de Deus, né, como pastores. Deus estabelece. E com seus dons, cada um com seus dons vai influenciar, vai abençoar, vai acrescentar. Filipe evangelizava. Mas veio então Pedro e João e impuseram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Olha que tremendo. Isso é ser igreja. Nem sempre temos tudo, mas temos aqueles que também cooperam, aqueles com dons específicos. E isso é a beleza da igreja. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta no corpo. Nem todos são olhos, nem todos são boca, nem todos são ouvidos, nem todos são mãos, braços. Veja, cada um tem a sua função dentro do ministério, dentro do propósito que Deus tem para a vida deles. Então veja, é muito importante que você entenda que você faz parte do corpo de Cristo. E tem um dom, tem algo que Deus tem para você. E Ele quer usar você, e Ele vai usar você, ainda de uma forma poderosa. E mesmo que você esteja nesses dias sendo perseguido, mesmo que nesses dias você esteja sendo pressionado, eu quero dizer que essa pressão vai produzir poder espiritual, para você levar ainda mais o evangelho com ousadia em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a mensagem continuou sendo pregada, né? Por causa que eles estavam indo para outros lugares. Versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Novo convertido, tinha acabado de converter, né, se batizar, e aí agora ele quer pagar para ter esse poder. Uau, como se o Espírito Santo estivesse à venda. Propondo, concedendo também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ou seja, o dom é presente, então não se compra. É pela graça de Deus, não é pela fé. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade, roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Responderam, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam com muitas aldeias dos samaritanos. Veja, então esse homem, né, que tinha até mesmo se batizado, ele quis comprar, como se tivesse à venda. Mas eu quero dizer, não está à venda. Você pode ser cheio do Espírito Santo, apenas pedindo, apenas crendo. Você de fato pode ser cheio do Espírito, e você pode, claro, levar esse mover do Espírito a outros. Você pode ser esse canal de Deus, você vai ser um canal de Deus para levar a outros a mensagem do Evangelho, amém? E aí você vê que os apóstolos continuavam então levando a mensagem do Evangelho, continuaram levando a Cristo a outros, né? E aí nós temos uma história muito poderosa para nós finalizarmos, falando a respeito da conversão do etíope. Nesse mesmo capítulo, olha que história fantástica. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho, desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ou seja, ele obedeceu a direção. Um anjo apareceu. Uau! Então certamente ele tinha que ir mesmo, né? Quando o anjo chega a aparecer, que o negócio de fato é para ele ir. E ele foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o teu tesouro, veio adorar em Jerusalém. Certamente ele era alguém prosélito, que ele se converteu ao judaísmo. Estava de volta e sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, olha só, correndo, olha a importância do correr. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele acompanhou ali a comitiva, né? Ele ouviu que estava lendo o profeta Isaías, ele já perguntou: e compreendes o que vens lendo? E aqui a gente já vê um evangelismo pessoal, não é? Que você vê que, olha a estratégia, ele começou a partir da onde aquele etíope estava, daquele homem estava. Então veja, um evangelismo começa a partir de algo que uma pessoa fala, do lugar que ela está, né? E daqui a pouco ela faz uma pergunta cristã. Você pode aproveitar, deixa e falar. Às vezes ela está passando por uma situação difícil. Você pode, a partir daquela situação difícil, introduzir a Cristo. Veja, uma palavra, algo que aquela pessoa disser, pode ser uma oportunidade de você levar o evangelho, levar as boas novas do Senhor, né? É muito importante. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Olha como Deus faz os arranjos. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. Olha só, ele pegou essa mensagem e explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Veja, sempre o objetivo do nosso evangelismo é culminar em Jesus. Eu sei que as pessoas às vezes vão falar Deus, mas pegue essa mensagem de Deus e leve então até Cristo, até a mensagem de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele nós não poderíamos chegar até Deus, até o Pai. Entendeu? Então nós sempre pregamos Jesus, que é por meio do sacrifício de Jesus na cruz é que nós então podemos então chegar até Deus, né? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ou seja, certamente Filipe tinha até falado do batismo. E aí ele viu uma água e falou assim: então aqui tem água, o que me impede agora de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Veja, se crê de coração, então você recebeu a Cristo, e se você recebeu a Cristo, então você deve se batizar. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não basta crer em Jesus, tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. A mensagem que salva é a mensagem de Cristo como o Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É nesse ponto que as pessoas têm que crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a nós que éramos pecadores e que não poderíamos ser salvos por nós mesmos. Então essa é a mensagem do Evangelho. Nós levamos as pessoas a crerem em Jesus como Filho de Deus. Tem pessoas que creem em Jesus como profetas. Até mesmo os muçulmanos creem em Jesus como profeta, mas não como Filho de Deus. Então tem que crer como Filho de Deus. Porque só há salvação naqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Esse é o ponto. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Uau! Extraordinário. Ele foi trasladado, né?
não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Com certeza, a alegria da salvação tomou conta dele. Uau, o poderoso se converteu. Sabe, num caminho de volta para casa, Deus prepara tudo. Filipe, para chegar lá, ouviu o que ele estava lendo. Ele foi tocado para ler enquanto voltava para sua casa. E aí, então, a mensagem ela é confirmada por meio de Filipe, que confirma que Jesus veio. Ele acredita em Jesus, é batizado e uma alegria toma conta. Uau! Isso é a mensagem do Evangelho. Isso é a mensagem da graça de Deus. Que Deus possa nos levar a muitos etíopes que estão precisando ouvir essa mensagem do Evangelho, né? E talvez você está lembrando de alguém. Que você possa ser instrumento do Senhor nessa semana. Que você possa ser um instrumento de Deus aonde você trabalha, onde você estuda. Nas oportunidades que Deus te der, você possa ter a ousadia do Espírito para levar o Evangelho. Que Deus possa te usar de uma maneira tão especial e tremenda, a partir do lugar onde cada pessoa está, e você possa introduzir a Cristo, levar a Cristo, e aquelas pessoas, que seus amigos, colegas, possam ser tocados pelo Evangelho da graça de Deus. E eu creio que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, de uma maneira poderosa. Amém, Lilian? Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus pode, quer fazer. Deus quer salvar. Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele, né? Versículo 40, para encerrar. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ou seja, ele não parou, ele continuou a obra já em outro lugar. E a pressa era tão grande, a urgência era tão grande, né? Naquela época não tinha meio de transporte tão rápido como temos hoje. Então o próprio Filipe foi arrebatado para outro lugar. Foi levado para outro lugar. Tamanha a pressa do mover de Deus de levar a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Amém? Amém, Léo? Amém, Josiel? Amém, Érica? Amém, Sandra? Glória a Deus. Vocês vão ser, de fato, poderosamente usados pelo Senhor para levar a mensagem da graça de Deus. Você vai ter oportunidades. Eu quero profetizar isso na sua vida. Não é? Hoje mesmo, você vai ser um canal de Deus para levar a mensagem de Cristo para alguém. Eu creio que Deus pode, quer te usar de uma maneira poderosa em nome do Senhor Jesus, porque esse é o alvo do mover do Espírito. O alvo do mover é que vidas sejam alcançadas, é que vidas sejam salvas, é que vidas sejam libertas, e você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus de uma forma extraordinária, simplesmente porque você carrega o Espírito Santo dentro de você, você tem a unção de Deus, você tem a ousadia, e você tem, de fato, a fé de que Deus pode, quer e Ele vai fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você, para que você seja alguém que leve essa mensagem de Cristo a muitos outros, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que, em nome de Jesus, eles vão experimentar essa graça de levar a mensagem do Evangelho. Assim como o Filipe foi instrumento em tuas mãos de uma forma tão poderosa, eu creio que também isso é para nós hoje. Nós também podemos levar a mensagem do Evangelho, nós também podemos levar as pessoas a conhecerem a Cristo, e eu oro em nome de Jesus para que cada dia mais nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar a mensagem da graça de Deus, não na nossa força, não na nossa habilidade, nossa capacidade humana, mas debaixo da unção do Espírito. Eu oro pela ousadia do Espírito, eu oro pela intrepidez do Espírito Santo na vida dos meus irmãos, para levarem a mensagem, ainda hoje eles sejam instrumentos nas tuas mãos, sejam um canal do Senhor, para levar essa mensagem da graça do Senhor. Eu creio que o Senhor está levantando um povo cheio do Espírito, que vai levar a mensagem do Evangelho, vai apontar para Cristo, que vai levar a mensagem do Evangelho, que transforma, que sara, que cura, que de fato traz vida àqueles que estão mortos, em nome do Senhor Jesus. Vai dar-nos essa graça de sermos esses que evangelizam, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Aleluia! Como eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida. Deus tem. E Deus vai. Tenho certeza que essa palavra foi uma semente no seu coração para muitas vidas que vão ser salvas através da sua vida. Prepare-se para ser, nesses dias, um ganhador de almas. Quero declarar que vocês vão se tornar líderes também. Né? Vocês que ainda não são, vão se tornar líderes de célula. Outros aqui vão se tornar pastores. Em nome de Jesus, muitas vidas vão ser salvas através da vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Eu sei que Deus não te colocou aqui para ouvir essa mensagem por acaso. Com certeza é porque Deus tem algo especial para fazer na sua vida e através de você. Em nome de Jesus. Amém? E se você foi tocado por Deus, marcado pelo Espírito Santo, você quer que outras pessoas, amigos seus talvez, que também conhecem o Senhor e que precisam dessa mensagem para evangelizar, para levar a outros a mensagem de Cristo, compartilhe com ele, em nome do Senhor Jesus. Mas também envie para quem você sentir no coração. Deus pode salvar. Deus pode também transformar pessoas. Enquanto elas ouvem sobre o evangelismo, elas mesmas podem ter também, ser tocadas pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia muito abençoado. Não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu ministério, por aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Em nome de Jesus, ainda esse ano de 2025, tenho certeza que Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um grande abraço. Deus abençoe, Léo. Aleluia.